Olá, alunas! Sejam bem-vindas à nossa aula de Cuidados e Saúde na Educação Infantil. E hoje daremos a sequência ao conteúdo, já estamos na metade do nosso conteúdo, da nossa disciplina. Bom, o tema da aula de hoje, que inclusive vai se estender para a próxima aula, porque o assunto é bastante extenso e cheio de detalhes, eu espero que surjam bastante dúvidas e eu vou estar sempre disponível tentando esclarecê-las da melhor forma. Nós falaremos, então, nesta aula e na próxima sobre primeiros socorros. Os primeiros socorros na educação infantil. Acidentes podem deixar marcas que desculpas não apagam. Bom, para iniciar, então, esse conteúdo, eu gostaria de trazer para vocês a Lei Lucas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, quem já convive em educação infantil ou escola, né? Provavelmente já vai ter ouvido falar sobre a Lei Lucas. Essa lei foi criada devido a um acidente que aconteceu em um passeio na escola do Lucas. O Lucas Begali morreu engasgado em 2017. Ele tinha 10 anos. Ele foi para uma excursão escolar com os professores e a turma e ninguém possuía um treinamento de primeiros socorros. Ele se engasgou e acabou morrendo. Depois desse episódio, que foi muito triste para a família, para a escola, para quem presenciou isso, a família foi atrás, então, pedindo justiça e pedindo que fosse criada uma lei que protegesse essas crianças e capacitasse funcionários de qualquer instituição de ensino. Então, em 2018, em outubro, foi estabelecida essa lei, a Lei Lucas, é a Lei 13.722. E hoje ela exige que todas as escolas do Brasil tenham professores e funcionários capacitados em primeiros socorros. Que tem a ideia, então, é impedir que acidentes como esse aconteçam. Ou, pelo menos, conseguirmos adotar medidas para poder proteger essa criança, para poder não causar tantos danos a ela. Prevenção de acidentes. Bom, a curiosidade natural e a falta de noção de perigo colocam as crianças em riscos diários, né? Por isso, é preciso que se organize o seu espaço e se adote certos cuidados para que as crianças continuem tendo suas descobertas sempre com segurança. Eu separei aqui nessa página algumas reportagens, vamos acompanhando uma por vez que fica mais fácil. São reportagens que se espalhou pelo Brasil, em noticiários, na mídia, de acidentes que aconteceram em escolas ou instituições de ensino. Bom, a primeira ali no canto superior esquerdo, a mãe acusa a escola por negligência após filha cair e fraturar o braço. Lendo essa reportagem, a história era que a criança caiu, ela sentiu dor, mas foi comentado com ela que já passava, a dor ia passar, não precisava chorar e tal. A criança foi para casa, a dor persistiu, foi percebido então que o braço dela estava inchando, estava ficando roxinho, e ao levar ao médico, porque ela ainda sentia muita dor, foi verificado que essa criança tinha fratura. A segunda reportagem logo abaixo, um bebê morre após acidente em escola infantil de Guaporé. Um menino de 1 aninho e meio teria batido a cabeça no armário e foi liberado pelo hospital 3 vezes e acabou morrendo. Gente, batidas na cabeça podem ser muito sérias, principalmente em bebês, porque eles não têm a calota craniana completamente fechada. Então, para ver um dano, é muito simples, é muito fácil. Nesse caso, a gente pode ver que o que salientou bem nessa reportagem é que o bebê morre após acidente em escola. Se for ver ali, teve erro do hospital também, que liberou essa criança por 3 vezes, antes de interná-la, fazer exames, né? Tentar descobrir o que poderia ter acontecido. Mas vai sempre cair na escola. Quando acontece um acidente, se a gente não toma atitudes rápidas, se a gente não procura um atendimento médico para essa criança,
e acaba acontecendo algo pior posteriormente, a escola vai ser sempre a culpada. Então, nós devemos nos prevenir em relação a isso. A próxima reportagem diz que acidente em creche deixa a criança gravemente ferida. A secretária diz que a menina ficou com o pescoço preso no balanço. 2 turmas do Centro de Educação Infantil brincavam na hora do acidente. Então, a criança foi andar de balanço. Tinha muita criança, provavelmente, nesse pátio. Imagina, 2 turmas. E se torna, às vezes, difícil de acompanhar todas as crianças, né? Enquanto elas brincam. E uma acabou, provavelmente, se enroscando ou caiu, enfim. A gente sabe que as crianças conseguem fazer malabarismos em brinquedos. E ficou presa com o pescoço. Isso também, para acontecer um dano mais sério, é um piscar de olhos, né? A próxima eu acho muito impactante. Vocês conseguem ver a imagem. A criança sofre perfuração de intestino ao cair em escola em São Paulo. Vocês podem ver que é o muro com ganchos. A criança bateu, caiu, enfim, aconteceu alguma coisa e esse gancho perfurou a pele e perfurou o intestino dela. Vocês têm noção do que pode acontecer numa perfuração de intestino? Toda a parte de infecção que não pode dar na cavidade abdominal dessa criança. Isso é extremamente grave. E isso poderia ser evitado. Não, vocês não acham? Vocês concordam comigo que situações como essa, por uma escola com um muro desses, que não dá pra ver que está mal acabado, esses ganchos, não precisaria nem ter sido o intestino, né? Alguém cair, bater o olho, ou se arranhar o braço. Nesse caso, infelizmente, foi algo muito mais grave, né? Criança fica gravemente ferida em creche e pais acusam negligência. Ali é mais um caso da criança que caiu. Lendo a reportagem, a gente entende mais ou menos o que aconteceu. Bom, a criança sofreu uma queda, não me recordo agora se foi de algum brinquedo ou se foi da própria altura, mas sentiu dor. Sentiu dor e foi dado um chazinho, foi deixada lá do ladinho, mais quietinha. A criança continuava se queixando de dor, mas enfim, ninguém levou ela para um hospital, não chamaram pais nem nada, esperaram o horário dos pais irem buscar e ela foi encaminhada em casa. Bom, após muitas queixas de dor, ela foi para o hospital, foi levada pelos familiares para o hospital e se verificou que ela tinha fratura de bacia, gente, fratura no quadril. Essa criança depois precisa de uma imobilização e muito tempo parada quando se acontece uma fratura dessa extensão. E a última reportagem, mas teria muitas, né? Só não quis estender tanto. Acidente com veneno de rato intoxica crianças em creche. O que aconteceu? Bom, vocês sabem que as crianças são curiosas e às vezes a gente está cuidando delas, mas alguma pode escapar, alguma está mexendo em alguma coisinha, ou alguma está muito quietinha e bem provavelmente está fazendo alguma coisa que não deve. Bom, foi o que aconteceu nessa. Pelo menos 5 alunos ingeriram essa substância. Bom, quem que não conhece o veneno de rato? Aquela bolinha rosinha, tão bonitinha que se deixa num cantinho do chão. Pois é. Isso até pode ser feito em nossa casa, quando a gente não tem crianças, mas num lugar escolar isso é extremamente errado. Tanto que aconteceu esse incidente numa escola lá de educação infantil. Claro, as crianças ali foram intoxicadas, conseguiram se recuperar, provavelmente, mas dependendo da imunidade dessa criança, da idade dessa criança, uma intoxicação por veneno de rato pode ser fatal. E assim por outras tantas coisas. Acidentes como deixar remédios em alcance de criança, produtos químicos. Vamos dando sequência. O slide está um pouquinho lento hoje. Coloquei aqui também que sobre a omissão de socorro. A omissão de socorro, gente, é considerada crime no nosso país. Esse é um decreto muito antigo, ele é de 7 de dezembro de 1940. Então, deixar de prestar assistência a uma pessoa em risco pode resultar em detenção e multa. Aqui é só para a gente ter um pouco mais de conhecimento dessa legislação. Então, como eu disse antes, deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou
a pessoa inválida ou ferida, ou um desamparo em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, pode gerar pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. A pena ela também pode ser aumentada de metade se a omissão resulta em lesão corporal de natureza grave e triplicada se resultar na morte. Quais são os acidentes mais comuns que acontecem na escola, na educação infantil principalmente, porque as crianças não têm a noção de perigo que os mais velhos têm. Embora a gente saiba também que alguns mais velhos conseguem perder um pouquinho essa noção, né? A gente vê quando acontecem essas brincadeiras, como nesse início de ano, né? Que tinha aquela brincadeira que alguém inventou, aquela brincadeira de muito mau gosto, onde a pessoa do meio pulava e os outros passavam uma rasteira e essa pessoa caía e batia a cabeça. Esse tipo de brincadeira, às vezes, é praticado por crianças ou adolescentes que já teriam poderiam ter já uma noção, né, do perigo maior. Mas a gente tem que ficar muito atento aos pequenos, porque esses ainda estão desenvolvendo essas habilidades. Então, sobre os acidentes mais comuns, a gente pode citar a asfixia. E a asfixia pode ocorrer de diversas formas. Pode ser por meio de um travesseiro, pode ser por um saco plástico, pode ser por engasgo. Estrangulamento, que pode acontecer por cordões no pescoço, laços, cabos de eletrônicos, cabos carregadores. Quedas também são acidentes muito comuns. A criança pode cair do bercinho, cair de uma escada, cair da própria altura, tropeçar, se machucar gravemente, de algum brinquedo. Pode ingerir objetos estranhos, ingerindo terra, pedras, insetos, sementes, coisas que encontra no chão, brinquedos. Pode também acontecer envenenamentos, como no caso que a gente citou antes da reportagem, e esses envenenamentos não necessita somente ser por venenos, né? Pode ser intoxicação por medicação, deixada ao alcance das crianças, por produtos de higiene, produtos de limpeza, tintas, plantas também. É comum também acontecerem queimaduras, seja elas por contato com água fervente, ou leite, ou óleo, substâncias cáusticas, soda, né? Se não for bem guardada, a criança tem ímã para essas coisas. Elas vão aonde tem perigo, parece. A queimadura também pode ser causada por eletricidade, né? A criança que bota o dedinho na tomada, que puxa um cabo que está carregando. E também por superfície quente, né? A criança pode, sim, botar a mão no fogão, que está quente, ou na panela, que recém esquentou. Pode acontecer também choques elétricos, principalmente por mexer nas tomadas, né? As crianças veem o buraquinho da tomada na parede e vão lá com o dedinho que cabe perfeitamente. E elas também gostam de puxar coisas da tomada. Então, é muito importante que a gente evite celulares carregando próximos, aparelhos eletrônicos que tenham proximidade com essa criança. A criança também pode acontecer o acidente de afogamento. Vamos só tirar essa guiazinha dali. Pronto. O afogamento, em épocas de escola, pode acontecer no verão, quando as escolas fazem o dia da piscina, por exemplo. Não precisa de mais que um palmo para uma criança se afogar. Uma criança que não tem a condição de se levantar sozinha pode se afogar em um palmo de água, gente. Então, é extremamente importante que a gente tenha muita atenção e muito cuidado com os nossos pequenos. Outro acidente muito comum, atropelamento na rua. As crianças às vezes saem da escola ou saem da nossa casa, enfim, de qualquer lugar, a mil, correndo. Não olham para os lados, querem chegar ou sair o quanto antes, né? O risco de atropelamento na rua, na saída de creches e escolas é muito grande. É importante também que a escola tenha uma portaria fechada, um portão que só consiga sair com um interfone, por exemplo, onde o responsável vai estar próximo, porque é de responsabilidade da escola também se acontece um acidente nesse trajeto, né, na saída da escola, por exemplo.
E outras contusões, fraturas e ferimentos também podem acontecer, e são muito comuns, né? A criança cai, raspa o joelho, fica com aquele hematoma, fica com aquela escoriação, ou leva uma mordida, né? E fica com a marca, fica com um roxinho grande, dolorida. Esses são os acidentes que mais acontecem com as crianças em escolas. Apesar de todo cuidado, os acidentes podem acontecer. E se eles acontecerem, temos que seguir algumas regrinhas, embora às vezes seja difícil. A primeira é manter a calma. Eu acho que essa é a mais difícil. A gente precisa sempre estar mantendo o controle da situação. Até porque ninguém consegue fazer as coisas quando está muito nervoso. A gente nunca consegue fazer bem feita, né? Então, quanto mais calmas a gente vai pensar, fica mais fácil da gente fazer a coisa certa. Providenciar os primeiros socorros. A gente tem que, primeiramente, quando acontece um acidente, é ver a situação, o que está acontecendo e qual é a primeira coisa que precisa ser feita. Porque pode ser um acidente simples, de fácil resolução, mas pode ser algo muito grave e que precise de uma sequência correta para dar certo. E a terceira, em caso de acidente, os pais ou os responsáveis dessa criança precisam ser comunicados o quanto antes, de imediato se possível. E agora nós vamos então focar um pouquinho mais em cada uma desses acidentes que podem acontecer no nosso ambiente de trabalho, né, com crianças, que pode acontecer em casa, que pode acontecer na rua, e a gente precisa estar prevenido e saber agir nessas situações. Bom, se acontecer uma contusão, uma queda e fraturas. Caso a criança sofrer uma queda ou pancada, deve-se envolver pedaços de gelo em um pano e aplicar no local. Se a pancada foi na cabeça, a gente precisa observar se essa criança apresenta vômito, se ela está confusa, se ela fica sonolenta. Se algum desses sintomas acontecerem, precisa imediatamente ser levado a um serviço de saúde. Caso o ferimento seja aberto, como cortes, está sangrando, aparece um pouquinho da pele raspada, precisa ser lavado esse local com água corrente e sabão neutro e fazer um curativo. Algumas escolas disponibilizam um kitzinho de primeiros socorros com soro fisiológico e gaze. Pode ser lavado com soro fisiológico também o machucado. Também é necessário verificar a profundidade do corte e se o sangramento está em excesso. Caso seja essa a situação, a gente precisa encaminhar essa criança para um pronto atendimento, porque muitas vezes é preciso realizar uma sutura, um pontinho no local. Às vezes o corte não precisa nem ser grande. Eu já tive situação de uma criança bater o supercílio, né, que é essa região que fica da sobrancelha, um corte minúsculo, mas é uma região que sangra muito. E ela precisou sim ser levada a um atendimento, porque a gente não conseguia estancar o sangramento, e precisou fazer uns pontinhos, porque se daqui a pouco a gente deixa muito tempo ali forçando, pressionando, machucando, a cicatriz dessa criança pode ficar muito grande depois, né? E a gente tem que também pensar no bem-estar dessa criança posteriormente, na sua vida adulta, na sua adolescência. Então, quando é alguma lesão de face, às vezes é melhor ir logo a um pronto atendimento do que correr o risco de estar prejudicando essa criança esteticamente posteriormente. Aqui umas fotinhos de acidentes bem comuns. Bom, o lábio sangra bastante e incha na hora, né? Quando uma criança se bate, eu consigo visualizar crianças naqueles cavalinhos, sabe? Que eles sentam para ficar do lado de fora e eles se balançam. Nossa, cansei de ver criança batendo a boca na orelha do cavalo. E fica exatamente como está essa foto. O lábio inchado é muito dolorido, às vezes dificulta a criança de se alimentar também, dependendo da lesão. Eles choram bastante, fica visualmente muito feio. Mas nada como um gelinho no local, né, não diretamente na pele nem na mucosa, para não causar queimadura, mas envolvido num pano limpo. Isso não é nada grave. A gente só tem que, então, acalmar essa criança, providenciar esse gelo, lavar se tiver com muito sangramento. Um joelho ralado, muito normal, isso provavelmente vai acontecer. A gente precisa, em casos de cortes, garantir que
esse corte, esse ferimento, seja limpo, para evitar que haja infecção posteriormente, e precisa ser realizado um curativo, porque senão não adianta limpar, né? Se a ferida vai ficar exposta. Então, limpar, lavar bem e fazer um curativo. Logicamente, comunicar o acidente aos pais. E aqui uma criança que bateu a cara e cortou aqui a região da bochecha. O rostinho dela bem inchadinho, né? Aquele hematoma é uma região que tem o osso ali, dói bastante. Nesse caso também, como é na face, a gente tem que verificar a lesão, se há necessidade de levar para um atendimento para suturas, necessário. Nesse caso não parece ser, parece mais uma escoriação. E o inchaço, então, colocar um gelinho ali, deixar acalmar a criança, comunicar aos pais também. Bom, fraturas. As fraturas podem ser definidas como a perda da continuidade do osso. E elas podem ser classificadas em expostas ou fechadas. As expostas, a pele é rompida e a gente pode ver o osso, a gente pode ver a ferida aberta. Enquanto na fechada, a pele não se rompe, o osso está quebrado, mas está dentro da pele. Em caso de fratura, quando elas são expostas ou não, primeira coisa é imobilizar isso que foi machucado, isso foi quebrado. E nunca tentar colocar o osso fraturado no lugar certo, porque a gente pode estar causando lesões muito grandes dentro. Se o osso está solto dentro, quebrado totalmente, e a gente mexer nesse osso, a gente pode estar perfurando uma artéria, perfurando algum vaso. Se o osso está mais esfarelado, quebrado, fica muito mais difícil colocar ele no lugar depois através de cirurgia. E no caso de fraturas expostas, ainda a gente precisa controlar a hemorragia se estiver sangrando muito. Então se utiliza um lenço, um pano limpo, e deve ser colocado no local e pressionado, a fim de evitar esse sangramento excessivo. O transporte de uma pessoa com fratura, ela só pode ser feita se for imobilizado esse membro que quebrou. Por exemplo, quebrou o braço, se imobiliza ele e a partir dali se transporta essa criança, essa pessoa. Fraturou um pé, uma perna e a pessoa não se sente capaz de imobilizá-lo, tem que chamar um serviço, um SAMU, um serviço de ajuda médica para que faça esse serviço e leve de imediato essa criança para o hospital. E ainda mais, se por acaso uma criança ou um adulto, enfim, pode ser um colega nosso, sofre uma fratura de pescoço ou nas costas, não pode movimentar essa pessoa. Digamos que por uma infelicidade, uma criança subiu lá na casinha do Tarzan e caiu lá de cima para baixo. A primeira coisa a fazer é não movimentar essa criança, porque ela pode sim ter machucado as costas, ela pode ter alguma fratura na coluna, desde o pescoço até lá na lombar. E no momento que a gente mexe uma criança que possa ter essa fratura de coluna, a gente pode estar correndo o risco de lesionar a medula, deixando essa criança sem movimentos. Aqui um raio-x de um osso quebrado. Vocês conseguem ver que ele perdeu... na verdade, a primeira imagem... Vamos ver se eu consigo... Opa! O que eu fiz aqui? Pronto, voltou. Vamos ver se o mouse acompanha. Essa imagem a gente pode ver, então, uma lesão no osso, né? Uma fratura. A fratura aconteceu aqui, perdeu totalmente a continuidade do osso. E aqui, pós-cirurgia. Vocês conseguem ver a haste que foi colocada no meio. Vocês conseguem enxergar essas duas voltinhas. São hastes para colocar hastes de aço inoxidável, provavelmente, agora titânio, não vou saber qual. Mas que foi colocado, então, para dar a continuidade novamente e colocar esse membro na sua posição anatômica correta. Aqui do ladinho, então, uma fratura de braço, de antebraço, na verdade. Dá para ver totalmente o desnível. Nesse caso, também não se movimenta a criança ou o braço, não se transporta ela para um lugar sem antes imobilizar essa fratura. No que ela for levantar o corpo, ela vai mexer esse osso do lugar,
vai doer muito mais e a gente pode estar provocando, como eu disse antes, outras lesões. E aqui, nessa última imagem, também a gente pode ver mais um sinal de fratura. O que acontece? O braço, vocês conseguem ver esse abaulamento, né? Esse inchaço. A descontinuidade, olha, ele começa bem retinho aqui em cima e ele dá uma entortada ali no meio. E um dos sinais também de fratura é um hematoma mais extenso, fora a dor e o inchaço. Nessa imagem, ela até não está tão nítida, mas a gente consegue visualizar uma fratura exposta. Vocês conseguem ver um pedacinho do osso para fora, bastante sangramento. Então, ali aconteceu bem provavelmente o menino ou torceu o pé e acabou quebrando, jogando futebol. Isso também aconteceu numa escola. Ali a criança já com atendimento pela ambulância, pelo SAMU. Vocês podem ver a imobilização padrão, imobilização da perna que foi quebrada. Caso você não se sinta seguro em imobilizar o membro fraturado, chame ajuda e mantenha a criança calma e parada. Então, como eu disse antes, não é a coisa mais simples do mundo imobilizar, de uma forma que você não mexa no braço, que você mantenha ele da forma que você encontrou. Então, se você não se sente capaz de fazer isso de forma segura, é melhor chamar uma ajuda. Chama quem estiver por perto, peça para vir um SAMU, que eles não demoram tanto, e deixa por um profissional. Nesse tempo, é obrigatoriamente necessário deixar essa criança calma e preparada, né? Porque se ela continuar se mexendo, aí não ajuda. Bom, vimos então a questão de lesões por fraturas, de escoriações, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre queimaduras, que também podem acontecer em ambiente escolar ou não, também podem acontecer na nossa casa, é muito comum. As queimaduras, elas são situações relativamente comuns no nosso dia a dia, né? Exatamente como eu acabei de falar. Elas são classificadas de acordo com o dano causado. Em uma queimadura de primeiro grau, tendo a queimadura do segundo grau e a queimadura do terceiro grau. Quando a queimadura é de primeiro grau, ela afeta apenas a epiderme, que é a camada mais externa, essa que a gente toca na nossa pele. Quando a queimadura é um pouquinho mais profunda, afetando a derme e a epiderme, então as duas camadas, ela entra então como queimadura de segundo grau. E de terceiro grau, ela atinge também o tecido abaixo da pele, podendo inclusive ter lesão de nervos, que é quando a pessoa se queima e já não sente mais dor. Ela é muito grave. E o risco, quando muito extensa no nosso corpo, um risco de infecção e morte é muito grande. O primeiro passo, em caso de queimadura, é tirar essa pessoa dessa região de calor, dessa fonte de calor. Seja ela um fogão, é afastar ela, se for um incêndio, é retirar ela dali o quanto antes. Enfim, o que estiver causando essa queimadura, a gente precisa bloquear, a gente precisa retirar imediatamente. Após fazer isso, a gente precisa avaliar essa lesão. Foi o quê? Foi uma queimadura leve? Surgiu já uma bolha? Tá aparecendo a pele um pouquinho mais viva, assim, mais vermelha, com sangue? Ou preta, muitas vezes? Bom, então a partir dessa avaliação, a gente vai saber o que fazer. Se o dano foi leve, a gente viu que foi só uma queimadurinha superficial, o recomendado é lavar o local com uma água corrente ou colocar compressas com soro fisiológico para tentar diminuir a temperatura desse local, porque a pele vai continuar quente, então a gente precisa tentar diminuir essa temperatura. Caso aconteçam bolhas, elas não devem ser perfuradas. Se ao avaliar a lesão você perceber que o dano é muito grave, é fundamental procurar ajuda médica imediatamente. Outro ponto importante é não passar nada no local. Não passem absolutamente nada, nem pomada para queimadura, muito menos coisas caseiras como casca de mamão, sei lá, tem gente que coloca leite, que coloca creme dental, que coloca sebo de ovelha, enfim, são inúmeras essas coisas. Se a queimadura for grave,
a pele está exposta, a pele por dentro está exposta, a carne está exposta. Então, se a gente colocar qualquer coisa suja ali, a infecção é garantida. Então, a gente não coloca nada, a gente procura o serviço médico que eles vão saber o que colocar. Bom, vamos ver qual é o próximo acidente que pode acontecer. Aqui, essas imagens. A primeira é a coisa mais triste do mundo, né? Uma criança da altura do fogão toca a chaleira ou toca a panela e vira tudo que estiver fervendo em cima. É triste, mas é muito comum e é muito real. Um queimão no pulso ali, a gente pode ver a presença da bolha, uma lesão de 2º grau, né? A gente percebe que atingiu outra camada. E a mãozinha que bem provavelmente foi por choque, talvez os dedinhos tenham encostado em algum lugar elétrico, e sim pode causar uma queimadura. E a queimadura ali a gente pode verificar já a pele bem lesada, né? A pele aberta, exposta, e é isso que traz infecções. As bolhas elas não devem ser perfuradas também, como eu comentei antes, em função de trazer bactérias, né? No momento que você não tem um aparelho estéril para perfurar ela e o ambiente não é estéril como um centro cirúrgico, por exemplo, ou um lugar hospitalar, você pode estar levando alguma impureza, algum micro-organismo para dentro dessa lesão. E a partir dali, é por conta dos micro-organismos criarem as infecções. E eles são muito bons nisso. Choques elétricos. Além das paradas cardiorrespiratórias, um choque também pode causar queimaduras sérias e até mesmo fraturas, porque em alguns casos a força do choque é tão grande que arremessa a pessoa para longe. Bom, primeiramente, em caso de choque elétrico, aconteceu um choque, a primeira coisa é retirar essa fonte de energia e não tocar na vítima. Afasta a pessoa da fonte elétrica, então, que estava provocando choque, usando materiais que não conduzem à eletricidade. E tem que ser materiais secos, porque a gente sabe que a água conduz à eletricidade. Então, você pode utilizar um pedaço de madeira, plástico, panos grossos ou até borracha. Por exemplo, a mão está em choque, você pode pegar um chinelo havaiana e bloquear, então, esse choque, tentar separar dessa fonte elétrica através desse material emborrachado. Posteriormente, é chamar socorro. No momento que você tirou a vítima dessa fonte elétrica, é chamar o socorro imediatamente, que é eles que vão prestar os socorros principais. Também precisa se observar se o choque foi a gravidade desse choque, se a pessoa está consciente, se ela está respirando. E caso a criança tenha tomado uma descarga leve, por exemplo, encostou num carregadorzinho ali, em alguma tomada e deu aquele choquezinho que só assusta, né? Que não foi nada grave. Então, a gente verifica onde foi o choque, seja no dedo, no braço. A gente verifica se a pele está íntegra, se não apresentou queimadura, se não está vermelha. E a gente acalma essa criança, diz que vai ficar tudo bem, porque bem provavelmente vai ficar tudo bem, e comunicar o responsável da instituição e os pais quando necessário. Aqui, ó, 2 imagens que mostram como é fácil as crianças levarem choques elétricos. E, infelizmente, há situações em que são irreversíveis, né? A gente nunca sabe exatamente a voltagem que o nosso corpo vai aguentar. A gente sabe o que ele não vai aguentar, mas um bebê, ele pode sofrer danos graves com um simples carregador de celular. Ou com o dedinho na tomada, como na primeira foto. Intoxicações. Bom, as intoxicações, elas ocorrem em consequência à ingestão, inalação ou contato direto com a pele em determinadas substâncias. Por exemplo, plantas tóxicas, alimentos contaminados, produtos de limpeza, remédio, soda, inseticida, formicida, são todos exemplos de produtos que podem causar intoxicações, não só em crianças, na gente também, em animais. As intoxicações elas podem ser identificadas principalmente por causar coceira nos olhos, aquela coceira na garganta, no nariz. Quando o produto químico de limpeza que se usa ele é muito forte, a gente sente na respiração já
a toxicidade dele. A gente começa a salivar abundantemente, pode acontecer vômito quando ingerido alguma coisa que estava contaminada, diarreia, pode ter convulsão, pode ter hipotermia, que é quando a temperatura do nosso corpo baixa, asfixia, tontura, perda da consciência, sonolência, enfim, são inúmeros os sintomas que uma intoxicação pode causar. Em caso de intoxicação, é recomendável identificar o que causou essa intoxicação e solicitar o atendimento especializado, que é o atendimento médico. A pessoa, nesse momento, deve ser deixada imóvel, não se deve provocar de forma alguma vômito. Se a pessoa tomou ou comeu alguma coisa, não se provoca vômito para ela retirar isso, porque se é alguma coisa corrosiva, ele já fez o percurso de descer ao estômago. Se a gente voltar, pensa que o dano vai ser muito maior, porque vai ter passado 2 vezes pelo mesmo caminho. E se encaminha ao serviço médico, levando o rótulo do produto, ou a planta que foi ingerida, ou o que causou essa intoxicação na pessoa. Olha ali uma criancinha botando a mão num produto de limpeza, que está localizado num móvel de fácil acesso para crianças, está totalmente errado. Na segunda imagem, a gente vê uma criança que é inacreditável quando eles precisam tomar um remédio, eles não tomam, mas quando os remédios estão expostos assim, eles querem, todos os tipos, os mais coloridos, e as cápsulas às vezes são mais atraentes ainda, porque elas são de 2 cores, chama atenção, e é muito fácil da criança querer ter esse acesso a essas medicações, esses produtos tóxicos, consumi-las e ter um acidente posteriormente. Bom, em caso de desmaio e convulsão. O desmaio, ele se caracteriza como uma perda transitória de consciência. E diferente do que muitos pensam, ele normalmente não é uma ameaça à vida. O desmaio ele pode ser causado por muitos fatores. Por exemplo, por glicose baixa no sangue, em caso de não ter se alimentado, de pessoas diabéticas. O cansaço também pode causar um desmaio. Emoções muito fortes, ou quando está muito calor, o calor intenso também pode baixar nossa pressão e posteriormente acontecer um desmaio. Dores muito fortes, mudança muito súbita de posição. Quem nunca levantou muito rápido e tonteou assim? Pois é, então isso poderia ter se tornado um desmaio. Os maiores problemas quando acontece um desmaio normalmente é a queda, né? A pessoa perde a consciência, cai. Ali ela pode se lesionar, ela pode se machucar, se fraturar, pode acontecer algum corte. Existem muitos casos de pessoas que têm algum mal súbito, desmaiam no banheiro, escorregam, se machucam, o box de vidro quebra. Enfim, são inúmeros fatos que acontecem e o problema maior do desmaio é esse, é a queda. O que acontece quando o corpo desmaia, desfalece dessa forma? É bem provavelmente que o cérebro esteja pouco oxigenado. Então, a melhor forma de reverter esse desmaio é oxigenando o cérebro. Como se oxigena o cérebro? Levando sangue ao cérebro. Então, se essa pessoa já desmaiou e está deitada no chão, a gente vai levantar as pernas para que o sangue desça com mais rapidez em direção à cabeça. Caso a pessoa ainda esteja só se sentindo tonta, mas com aquela sensação de que vai perder a consciência, e ela estiver sentada, a gente pode baixar a cabeça no meio das suas pernas, deixando a cabeça mais baixa que o tronco. Também faz com que o sangue circule com maior intensidade no cérebro. Isso muitas vezes resolve o problema. E as convulsões, elas podem ser definidas como crises epiléticas em que se observa um acometimento do sistema motor. Geralmente ela é desencadeada por muitas contrações, a pessoa, a criança, ou enfim, quem estiver convulsionando, tem movimentos muito violentos, saliva, palidez, começa a ficar com o lábio azulado e tem a perda da consciência. Bom, é importante a gente saber que em caso de convulsão, tem que ser tomadas algumas medidas. A primeira delas é tentar evitar que a vítima caia e se machuque, no mesmo caso do desmaio, né? No momento que ela caiu e começou a convulsionar,
a gente precisa afastar tudo que possa causar uma lesão para ela. Seja uma mesa, uma cadeira que estiver próxima, afaste. Ela vai ter os seus movimentos contraídos, os seus músculos batendo e tremendo com força muitas vezes. A gente só precisa evitar que ela se bata. Então, proteger a sua cabeça, que talvez ela bata no chão, tentar colocar alguma coisa macia embaixo. E se as roupas, enfim, depois que retirou todos os objetos perigosos de perto, a gente pode também afrouxar roupas dessa pessoa e manter o rosto virado para o lado para que ela não se engasgue. Não existe a história de engolir língua em convulsão. A língua a gente não engole, senão a gente não dormiria, né? A gente ia cair porque a gente perde a consciência no nosso sono também. Nunca coloquem a mão dentro da boca de uma pessoa convulsionando, porque ela tem contrações tão fortes da musculatura que ela vai fechar os dentes com toda a força e ela bem provavelmente vai te arrancar um dedo ou vai te machucar gravemente. A gente pode virar o rosto em caso dessa pessoa vomitar para que não vá para o pulmão, para que facilite que saia pela boca. A gente também não deve interferir, tentar segurar os movimentos. Como eu disse antes, não colocar nada de objetos nos dentes da vítima, que ela vai provavelmente se machucar mais ou machucar a gente mais do que a gente ajudar ela. E quando a convulsão passar, então, manter a vítima deitada até a recuperação da consciência dela. Se a convulsão demorar mais que 5 minutos, precisa ser chamado um serviço de saúde para prestar uma assistência. E após a pessoa voltar à consciência, acalmar, explicar o que aconteceu, levantar devagar. Algumas pessoas talvez nunca tenham tido convulsão, mas normalmente crianças que convulsionam pode ser por diversos fatores, inclusive febre muito alta. Mas em alguns casos elas podem ser epiléticas, elas podem convulsionar com uma certa frequência. Então, quando um professor ou um auxiliar de creche estiver com uma criança nessa situação, é bem importante a gente saber como agir. Aqui, por exemplo, é uma foto de uma criança em convulsão. Claro que se fosse um vídeo a gente conseguiria ver mais como é que funciona, né? Como é que é a situação. Mas ela fica rígida e se treme, se bate toda. Ali foi feito corretamente, se afastou qualquer objeto próximo dessa criança que pudesse cair sobre ela ou ela se machucar, se coloca algo macio na cabeça para evitar machucados na cabeça e se deixa a convulsão passar. Ali é uma outra foto da rigidez da musculatura, né, dessas contrações. E essa última é como a gente falou sobre o desmaio. Quando acontece um desmaio, é importante elevar as pernas para que o sangue corra com maior rapidez para a direção da cabeça, oxigenando o cérebro e retomando a consciência. Eu acho que vamos ver a próxima. Muito bem, nós vamos encerrando a nossa aula aqui, nós vamos dar sequência na próxima aula, no próximo vídeo, sobre engasgo, afogamento, asfixia e parada cardiorrespiratória, que são as que mais envolvem cuidados, né? São coisas que a gente precisa focar bem e ter bem em mente, porque são os casos mais graves de acidentes que podem acontecer. Então, nós vamos parando por aqui. Eu vou deixar, como a aula hoje não vai ser completa sobre primeiros socorros, eu vou sugerir o trabalho depois avaliativo, então, que é a nossa continuação do portfólio, em um outro vídeo, provavelmente, explicando quais são as páginas que nós vamos fazer até a próxima aula, certo, gurias? Eu espero que vocês tenham aproveitado, eu espero que todas tenham conseguido assistir até o fim, para a gente dar uma sequência legal para a próxima aula. E qualquer dúvida, entre em contato, de preferência pelo Google Sala de Aula, que é a nossa forma de comunicação virtual da aula, certo, gurias? Uma boa noite e até a próxima!